Bem, no nosso terceiro vídeo da série sobre o Descartes, nós vamos falar então sobre o tal método cartesiano, né? Então nós já tivemos um vídeo onde eu apresentei as linhas gerais aí da vida do Descartes, um outro vídeo onde a gente deu uma ideia suficiente para você entender o que é o tal do dualismo, e agora nesse aqui eu vou apresentar a ideia do método cartesiano, que está muito ligado, né, está na base do pensamento científico moderno. A obra, né, do Descartes, que trata mais especificamente desse método, é o Discurso do Método, que foi publicado em 1637, eu já comentei isso anteriormente. É uma das obras mais importantes aí do nosso pensamento ocidental. É famosa também, muito conhecida. E nessa obra o Descartes declara: portanto, meu propósito não é ensinar aqui o método que cada um deve seguir para bem conduzir sua razão, mas somente mostrar de que modo me esforcei por conduzir a minha razão. É claro que isso aí é uma falsa modéstia, né? E se não fosse para mostrar para os outros, né? Não fosse para ensinar para os outros, talvez não precisasse escrever um livro, né? Vamos já colocar isso, vamos concordar aí, né? Mas ele apresenta uma proposta de um método que terá um impacto muito grande nos desdobramentos filosóficos, técnicos e científicos que virão a seguir. Essa obra aí contém algumas passagens aí bastante conhecidas daquilo que se chamou de racionalismo, né? Dessa corrente filosófica, dessa vertente filosófica que se costumou chamar de racionalismo. A primeira delas você já encontra logo no começo do livro. Ele abre o livro praticamente com isso aqui, ó. Inexiste no mundo coisa mais bem distribuída que o bom senso, visto que cada indivíduo acredita ser tão bem provido dele, do bom senso, que mesmo os mais difíceis de satisfazer em qualquer outro aspecto não costumam desejar possuí-lo mais do que já possuem. É uma ironia, né? Ele está falando, bom senso é um troço esquisito porque ninguém quer mais bom senso do que já tem, né? Então isso aí era um problema na época do Descartes, né? E muitos de vocês já devem ter comprovado que continua sendo um problema nos dias de hoje, né? O tempo passou, mas a humanidade parece que não aprendeu direito a lição. E tem uma outra que seria talvez a mais célebre, uma das mais célebres da filosofia ocidental, onde o Descartes, ele, às voltas com aqueles questionamentos do dualismo, às voltas com aquelas questões, se tudo pode ser enganoso, em que eu vou tomar como base, eu posso tomar como referência o quê? E ele está lá, né, pensando, está lá debatendo, né, com ele mesmo. Poxa, eu vou duvidar de tudo, tem alguma coisa da qual eu não posso duvidar, e para eu me apoiar a partir daí, construir um corpo de conhecimento e tal. Então ele está nessa conversa, né? E aí no livro ele escreve, né? Porém, logo em seguida, percebi que ao mesmo tempo que eu queria pensar que tudo era falso, aquela dúvida, né? Que os sentidos podiam falhar, etc. Fazia-se necessário que pensava, que estava ali pensando, fosse alguma coisa. E ao notar esta verdade, eu penso, logo existo, era tão sólida e tão correta
que as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de lhe causar abalo. Julguei que podia considerá-la sem escrúpulo algum o primeiro princípio da filosofia que eu procurava. Então, Descartes é o pai do famoso penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Então, ele é um cara que tem aí esse crédito, né? E o Descartes está, então, atento à questão de que a busca da verdade, ela vai encontrar percalços, ela vai encontrar dificuldades. E essas dificuldades são de várias origens. E ela precisa de uma certa organização, de um certo método, não é? Então, ele vai adotar uma postura, né, enquanto estudioso, né, ele vai propor uma postura de um estudioso baseada em que a aparência, então, ela pode ser enganadora. E isso tem a ver lá com aquelas questões ligadas ao dualismo, que os sentidos, né? Então ele fala, no discurso do método, ao considerar que os nossos sentidos às vezes nos enganam, quis presumir que não existia nada que fosse tal como eles nos fazem imaginar. Então é aquela chutada no pau da barraca básica, não é? Ele como se tivesse um gênio maligno pronto para me pregar peças. Então, se alguma coisa pode ser falsa, eu preventivamente vou assumir que tudo pode ser falso. E uma postura cética, né, vai precisar ser empregada. Aquela de você não se empolgar muito, né? Ele escreve: havia bastante tempo observara que no que concerne aos costumes, às vezes preciso seguir opiniões que sabemos serem muito duvidosas, como se não admitissem dúvidas, conforme já foi dito acima, anteriormente no livro. Porém, por desejar então dedicar-me apenas à pesquisa da verdade aí meio com V maiúsculo, né? Achei que deveria agir exatamente ao contrário e rejeitar como totalmente falso tudo aquilo em que pudesse supor a menor dúvida, com o intuito, com o objetivo de ver se depois disso não restaria algo em meu crédito, em meu juízo, em meu julgamento, que fosse completamente incontestável. Essa então é uma postura totalmente identificada com o método cartesiano. Essa dúvida permanente, duvidar de tudo. Muitas vezes vai ser chamada de dúvida hiperbólica, né? É uma dúvida superlativa, é uma dúvida exagerada até, né? Ou uma dúvida metódica, ok? Duvidar faz parte desse método, tá certo? É uma postura que ela tem um quê de inovação, tá certo? E repare, essa postura cética, essa postura de dúvida, de criticar o que eu percebo para ver se aquilo pode ser aceito, ela está disseminada na postura científica que você deve conhecer. Bem, o método, o Descartes comenta, né, que ele tem um fascínio pela lógica e pela matemática. Ele é particularmente atraído, né, fascinado pela objetividade, pelo rigor
da lógica e da matemática, você demonstra coisas, né, que são objetivamente válidas e você prova, você demonstra que que certas proposições são inválidas. Essa objetividade é a filosofia também, mas ele entende que um método baseado apenas na filosofia, na lógica e na matemática seria um método insuficiente. Então, ele explica lá no livro, né, isso aí, e aí ele afirma, por este motivo, está falando lá alguma coisa, considerei ser necessário buscar algum outro método que, contendo as vantagens desses três, filosofia, lógica e matemática, estivesse desembaraçado dos seus defeitos. Então, ele vai formular o método dele baseado em 4 princípios, tá certo? Em 4 preceitos, conforme o caso, a terminologia de princípios vai falar preceitos. Tá? Aqui nós vamos chamar de princípios. Bem, o primeiro princípio é aquilo que ficou conhecido depois como sendo o princípio da evidência. O Descartes não deu nome para os princípios dele, que fique bem claro. O Descartes foi lá e falou lá quais seriam os princípios, como que seriam, quais as preocupações que tinha que ter e tal, mas justificou o porquê. Mas ele não deu nome, ele não batizou os princípios. Isso aí foi atribuído posteriormente, né, por quem estudava o Descartes. O princípio da evidência, ele fala assim, ó, nunca aceitar algo como verdadeiro que eu não conhecesse claramente como tal. Ou seja, de evitar cuidadosamente a pressa e a prevenção, e de nada fazer constar de meus juízos que não se apresentasse tão clara e distintamente a meu espírito que eu não tivesse motivo algum de duvidar dele. Então, ficou conhecido como o princípio da evidência, ou seja, você ir além da aparência das coisas. Você ter aquele cuidado de buscar mais a fundo a verdade daquele fenômeno que se apresenta para você. No jargão popular, né, na sabedoria popular, seria mais ou menos não julgar o livro pela capa, né? Ou seja, você ir além da aparência. Então, esse é o princípio da evidência. O segundo princípio é aquilo que ficou conhecido como o princípio da redução. Então, os estudiosos posteriormente chamaram de princípio da redução. E ele fala, ó, repartir cada uma das dificuldades que eu analisasse em tantas parcelas quantas fossem possíveis e necessárias, a fim de melhor solucioná-las. É meio o princípio do esquartejador, né? Vamos por partes. Então, você tem uma realidade complexa, uma realidade cheia de aspectos de interesse e de dificuldades. Você precisa dar conta dessa realidade. E o que você faz? Você divide ela em partes, divide o problema em partes, para facilitar essa abordagem. Então, isso aí costumou, né, o nome tradicional para esse princípio, né, para esse preceito, é o princípio da redução, que também tem outros nomes. Às vezes é chamado de princípio da divisão, às vezes é chamado de princípio da análise. O analisar alguma coisa
é justamente você se deter nas partes, componentes daquilo ali, nas minúcias, né, daquele problema. Então esse é o segundo princípio, né, o primeiro da evidência e o segundo, o princípio aquilo que ficou conhecido como o princípio da redução. Em seguida vem o terceiro princípio, que muitas vezes é chamado de princípio causalista, onde ele fala: conduzir por ordem meus pensamentos, iniciando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para elevar-me pouco a pouco, como galgando degraus, até o conhecimento dos mais compostos, dos objetos mais compostos, e presumindo até mesmo uma ordem entre os objetos que não se precedem naturalmente uns aos outros. Esse é o famoso comer pelas beiradas, né? Você vai, né, do mais fácil para o mais difícil. Você vai da causa para o efeito. Você vai construindo aí a solução a partir de uma certa sequência que respeita, né, essa complexidade progressiva dos elementos que você vai abordar. Então isso aí costumou se chamar de princípio causalista, mas às vezes é conhecido, é chamado, é meio raro, mas princípio da ordem, ou até mesmo princípio da dedução. Então, primeiro princípio, o princípio da evidência, só aceitar aquilo que é incontestável, aquilo que eu não consigo duvidar. Segundo princípio, o princípio da redução, dividir a dificuldade em partes, para facilitar o manuseio, para facilitar o tratamento. Terceiro princípio causalista, que é esse de você abordar os elementos dos mais simples para os mais complexos. E por fim, o quarto princípio, o último, né, seria o princípio da exaustividade. É o nome que se costuma atribuir, que o Descartes apresenta, resumidamente, num certo trecho do livro, como efetuar em toda parte relações metódicas tão completas e revisões tão gerais, nas quais eu tivesse a certeza de nada omitir. Ou seja, eu estou gerando conclusões, eu estou gerando resultados a partir desse estudo que eu estou fazendo, né? Esse estudo analítico que eu estou fazendo de algum problema, de algum fenômeno, de alguma situação problema, e eu vou continuamente fazendo revisões do que eu vou obtendo, para eu garantir que eu não estou deixando escapar nada da minha análise. Então, é uma revisão exaustiva, no sentido de, né, tentar não deixar passar nada. E que muitas vezes é chamado de princípio da enumeração, e às vezes até de princípio da classificação. Então, são esses quatro princípios: evidência, redução, causalidade e exaustividade. Esse método, ele se mostrou muito interessante, né? Numa época em que existia uma questão de foco, era complicada a questão de você colocar um foco claro no que você estava estudando. Era também uma questão muito de falta de uma abordagem mais robusta, né? Então essa dúvida, né? Você respeitar a realidade e
assumir que a sua interpretação pode ser falha, né? Essa postura mais defensiva diante da realidade, procurando então não ser precipitado. Então ela produziu muitos resultados. Você tem uma explosão, né? Uma verdadeira explosão de descobertas e de novos conhecimentos no século XVII, XVIII, XIX, e muitas delas porque agora eu tenho uma certa maneira de proceder que ela é particularmente adequada para esse estágio que a gente está. Se alguém chamar você de cartesianista, né, ou de cartesiano, né, provavelmente ela não vai estar te elogiando, né, vai dizer que você é meio bitoladinho, que você é meio quadradinho, né, que você é muito cartesiano, entendeu? É aquele cara meio boring, né, aquele cara meio cheio de manias, né, metódico ao extremo, né? Então é aquele cara. Mas o adjetivo, né, cartesiano, cartesianismo, né, ele é empregado a tudo aquilo que tem a ver com o Descartes. Lembra lá, né, que o nome René Descartes do francês, em latim seria Renatus Cartesius, né? Então esse adjetivo ele parte aí dessa raiz latina, né, do sobrenome dele. E na história da filosofia está muito associado o cartesianismo com esse reducionismo, né, que a gente colocou. Veja lá, você imagine o cara, né, vai estudar lá uma bactéria, vai lá o mosquito da dengue, sei lá o que ele vai querer estudar, ele vai ter uma preocupação de isolar aquela coisa, aquele organismo, num ambiente totalmente controlado, porque ele vai fazer experimentos e ele quer ter a garantia de que os efeitos que ele está obtendo são provocados pelas intervenções que ele está fazendo sobre o organismo e não alguma outra coisa do ambiente, né? Então você meio que isola esse organismo, por exemplo, do ambiente, né, onde ele naturalmente ocorre. É uma estratégia, né, uma estratégia deliberada para você ter controle sobre os efeitos que são produzidos a partir das ações que você, pesquisador, cientista, estudioso, toma. Muito bem. O método científico ele é muito influenciado pela abordagem cartesiana. Eu peguei aqui da Wikipedia mesmo um fluxograma que ele pode até levar alguns aí a torcer o nariz, né? Mas eu mesmo teria algumas críticas a fazer esse diagrama, mas ele dá uma ideia um pouco da influência desse método cartesiano sobre o fazer científico atual. Ok? Então, você veja que a partir daquilo que eu obtenho, né, os dados que eu obtenho, que eu observo, não é? eu elaboro hipóteses e depois eu vou testar esses resultados de uma maneira muito forte e conforme esses resultados me comprovarem ou não as minhas expectativas, eu confirmo as minhas crenças ou eu renovo as minhas hipóteses. Então, repare, você vê um quê aí de uma certa exaustividade, você vê o quê aí dessa dúvida, né? Você vê aí uma série de aspectos, a postura cética do cientista, né?
Cientista é aquele cara meio blasé, aquele cara que, entendeu? Ele não se empolga aí antes da hora, não é isso? Então, essa é uma postura que deve muito à filosofia do Descartes. Olha lá, quem é cartesiano? Não sei se vocês acompanham, né? Mas se você assistir a série, o personagem é o típico cartesiano, né? Pessoal de TI, né, de uma maneira geral, muita gente, né, é cartesiano. Isso aqui é o IT Crowd, né? O Big Bang, né? Essa daqui não, né? Essa é totalmente não cartesiana, né? Mas quem acompanhou a série, né? Coitados, né? Ó, figuras, né? Que você, é tudo cartesiano, cara, ó, os tipos que você tem, né? Ó, entendeu? Também, né? Geralmente é o que sofre bullying na escola, né? Então é isso. A gente tem uma influência muito grande do método cartesiano sobre fazer científico tal como a gente conhece hoje em dia. E o pensamento sistêmico, ele tem objeções a esse fazer científico tradicional. Você deve imaginar que esse fazer científico tradicional, ele tem um problema aí de prazo de validade, né? Ele foi um remédio muito adequado para um certo momento, mas talvez hoje ele esteja sendo vítima do próprio sucesso. Aquilo que ele poderia resolver já está resolvido e aquilo que sobrou talvez precise de outros tipos de remédio. Ok? Então a gente já tem uma ideia aí de como que o método cartesiano influenciou o método científico moderno. Por enquanto é isso então, pessoal.